Nosso cordial boa noite a todos que se fazem presentes aqui e também a nossa saudação àqueles que assistirão depois, pois esse culto também será disponibilizado online. Nos últimos cultos, nós vimos o quanto Jesus está presente e junto com o seu povo. Hoje também no Evangelho nós vamos ver uma história conhecida, que é a multiplicação dos pães. Temos mais uma vez Jesus preocupado com o seu povo e Jesus presente junto a seu povo. E nós iniciamos o nosso culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero convidá-los a cantarem conosco o primeiro hino Em Jesus, amigo temos. Queremos nesse momento nos achegar de Deus, o nosso Pai, para diante dele nós fazermos a confissão dos nossos pecados. E fazer confissão de pecados é um momento que exige de nós também humildade, porque somente quem é humilde consegue reconhecer as suas próprias falhas. E esse é um sentimento que com certeza agrada a Deus. Quando nós chegamos diante dele, abrimos o nosso coração com humildade para reconhecer que nós não conseguimos atingir aqueles objetivos que ele colocou diante de nós para a nossa vida. Nós vamos seguir conforme está no ponto 4. Senhor, o que podemos dizer-te que já não saibas? Somos um povo que não te honra como deveríamos.
causamos mágoa e aflição uns aos outros, tornamos difícil a convivência, às vezes por coisas insignificantes. Tivemos orgulho quando nos cabia seguir a tua vontade. Gostamos de estar com a razão. Esquecemos do amor que nos ordenaste praticar. Ficamos com raiva quando deveríamos ter paciência. Tivemos medo quando sabíamos que a fé fortalece as nossas almas. Vivemos a nossa vida quando poderíamos viver por ti. Tem compaixão, Senhor. Perdoa nossos pecados. Fortalece nossa fé. Por Cristo. Amém. Nosso Deus é bondoso. Foi por amor e bondade que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para sofrer o castigo que nós merecíamos. Todos aqueles que se arrependem e confiam no sacrifício de Cristo são perdoados. Por ordem do Senhor, em nome dele digo, teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido a todos para nós lermos em conjunto o Salmo de número 23. O Salmo de número 23 talvez seja um dos salmos mais lidos, um dos salmos mais conhecidos no mundo cristão, por aquilo que ele nos diz, pelo consolo que nós encontramos no Salmo 23. Tenho certeza que muitos já leram em momentos de dificuldade, porque ali nós temos a certeza, através desse salmo, que o Senhor, o nosso pastor, Ele está sempre conosco, está sempre nos guiando e nos conduzindo. Vamos fazer essa leitura de forma conjunta, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Nós vamos orar. Ó Senhor Deus, tu és o nosso bom pastor, aquele que cuida de nós, aquele que nos guia, que nos leva a águas tranquilas e que nos alimenta quando precisamos. Ó Deus, faze com que em nossa vida nós sempre tenhamos essa certeza, essa confiança de que tu de fato estás conosco. Em momento algum nos abandonas e nos deixas sozinhos. Fica sempre conosco. Por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pode sentar-se. Em preparação às leituras, nós cantamos Dá-nos a Tua Palavra. Dá-nos a Tua Palavra para podermos falar aos que estão afastados da verdade, fazer abrir
as leituras para o nosso culto, começando com o Antigo Testamento. Nós encontramos em Jeremias, no profeta Jeremias, no capítulo 23, versículos 1 até 6. Profeta Jeremias 23, 1 até 6. Onde o profeta diz: O Senhor, o Deus de Israel, diz o seguinte a respeito das autoridades encarregadas de cuidar do seu povo: Ai de vocês, autoridades, que deixam o meu povo, que o meu povo seja morto e espalhado. Vocês não cuidaram do meu povo, mas o espalharam e o fizeram fugir. E agora eu castigarei vocês por causa das maldades que têm feito. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ajuntarei o resto do meu povo, os países por onde os espalhei, e os trarei de volta à sua pátria. Eles terão muitos filhos e aumentarão muito. Eu lhes darei líderes que cuidarão deles. Não ficarão mais com medo, nem apavorados, e nenhum deles se perderá. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz ainda: Está chegando o tempo em que farei com que de Davi venha um descendente que seja um rei justo. Esse rei governará com sabedoria e fará o que é certo e honesto no país inteiro. Quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro e o povo de Israel viverá em paz. Esse rei será chamado de Senhor, nossa salvação. E o texto da epístola nós encontramos em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 11 até 22. Efésios 2, a partir do versículo 11 até 22. Onde Paulo escreve: Lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de circuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo. Eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo que nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus que estavam longe de Deus, como os judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Em preparação à nossa mensagem, que está baseada no Evangelho, nós cantamos Graças Dou por essa vida.
e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, na cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima perdida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças Ele dá. O texto para o nosso Evangelho está registrado em Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30 até 44. Por ser esta a palavra de Jesus, nós ficamos de pé durante a leitura. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. E todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. De tardinha os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde, e este lugar é deserto. Manda esta gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda esta gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foram 5.000 homens que comeram os pães. E Deus, Espírito Santo, nos abençoe para que a sua palavra frutifique em nossos corações. Queremos falar hoje sobre o tema: Deus é abundante em sua graça. Podem sentar-se. Desde pequeno, nós aprendemos a fazer cálculos. Mesmo antes da alfabetização ou da escola, nós já começamos a ensinar às crianças algumas formas de calcular. Nós dissemos: faltam tantos dias para o teu aniversário, por exemplo. Não sei se vocês usam essa estratégia, mas eu usava com os meus quando eles eram pequenos, para eles terem uma ideia de quanto tempo faltava para o seu aniversário. Assim nós vamos fazendo contas. Na escola, nós começamos a entender um pouco da nota que precisamos tirar, calculamos, fazemos a média, nós fazemos contas para ver quantos dias faltam para as nossas férias, por exemplo. E ficamos ansiosos para que esse dia chegue.
Assim também nós fazemos cálculos para ver as contas que nós temos a pagar. Calculamos a nossa luz, nossa água, outros gastos, enfim, faz parte da nossa vida o cálculo. E se vamos ter dinheiro suficiente para passar o mês. Tudo isso faz parte dos cálculos que nós fazemos durante a nossa vida. No Evangelho que nós lemos, que eu antes contei também para as crianças, nós temos um problema. O problema é que uma grande multidão vai atrás de Jesus. Jesus convida seus discípulos a saírem, porque eles estavam cansados, já tinham trabalhado muito e queriam um pouquinho de descanso, um pouquinho de sossego. E vão de barco. O que a multidão faz? Ela faz um atalho, ela vai pela beirada e chega antes de Jesus no seu destino. E quando Jesus chega lá, a multidão já está lá esperando por ele. E aí Jesus olha para aquele povo todo, que fez todo aquele esforço para chegar antes dele, porque de alguma forma precisava dele. Diz o texto, ele ficou com muita pena daquele povo. Diz, porque esse povo parecem ovelhas que não têm pastor. E elas precisavam de atenção, e elas precisavam de cuidados. E ele começa a ensinar aquele povo todo que veio atrás dele. Mas começa a ficar tarde. O dia começa a cair e os discípulos começam a ficar preocupados. Dizem, Jesus, manda esse povo embora, porque está ficando tarde. Eles precisam comer. Se eles não forem agora, eles vão chegar muito tarde nas vilas e nos sítios que ficam aqui para frente. Precisam sair logo, senão não dá tempo de chegar para poderem ainda comer alguma coisa, porque o povo estava com fome. O texto não diz isso, mas ao que tudo indica, eles já estavam antes seguindo Jesus e continuaram seguindo Jesus. E não era tão fácil levar comida naquele tempo, isso era muito mais complicado do que hoje. E a proposta dos discípulos é: Jesus, manda esse povo embora. Eles precisam sair. Eles precisam comer. E Jesus faz uma outra proposta. Ele diz, está bem, deem vocês mesmos comida a eles. Eu imagino a cara dos discípulos quando Jesus propõe, deem comida a todo esse povo. Como assim? Como é que nós vamos dar comida para esse povo? Talvez hoje diríamos assim, menos Jesus, menos. Calma aí, não é possível, nós não temos como dar comida para toda essa multidão. Porque diz ali que eram 5.000 homens. Mas Mateus fala desse mesmo texto e ele acrescenta, lá no texto em Mateus, que eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Esse texto está no texto paralelo, onde Mateus fala dessa mesma história. Então, se nós tínhamos 5.000 homens, mais as mulheres e mais as crianças, não ficava em 5.000. Era muita gente que estava ali reunida em volta de Jesus. E Jesus diz, tem comida para eles. E eles começam, de alguma forma, a se preocupar. E um deles fala, seriam necessários 200 moedas de prata. No outro lugar fala denários, que é a mesma coisa. Uma moeda de prata, naquele tempo, comprava 8 quilos de pão. Só para a gente ter uma ideia. Vezes 200, seriam 1.600 quilos de pão para mais ou menos alimentar aquela multidão. Foi a conta que os discípulos fizeram. Precisa 200 denários, ou 200 dias de trabalho, que era a mesma coisa.
Isso era um grande problema. 200 denários ou 200 moedas de prata, alguém daquele grupo que estava ali teria 200 moedas de prata? Nem juntando de toda a multidão, eles não conseguiriam reunir 200 moedas de prata, porque ninguém tinha dinheiro. E mais, onde eles iam comprar 1.600 quilos de pão para dar comida para toda essa gente? Para começar, não tinha provavelmente algum lugar ali perto que fizesse comida de uma vez só para tanta gente. Então era um problema impossível de resolver para os discípulos. Não tinha como resolver, não tinha como comprar pão. Era um problema, portanto, sem solução. E aí Jesus pergunta: dê uma olhada, vê se alguém tem alguma coisa. E eles voltam e dizem: olha, tem aí 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes para toda aquela multidão continuava sendo um problema sem solução para os discípulos. Mas não era um problema sem solução para Jesus. O versículo 41 diz: aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos, para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Muitas vezes em nossa vida, nós nos deparamos com problemas semelhantes àquele que estava posto diante dos discípulos. Talvez não em alimentar multidões, mas em resolver problemas da nossa vida. Problemas que vêm. Pode ser uma conta a pagar, pode ser uma doença, tantos outros problemas que aí vêm. E assim como os discípulos, nós também nos colocamos a fazer contas, a fazer cálculos, a tentar imaginar soluções, a tentar resolver esses problemas de alguma forma. E quantas vezes na vida nós já tivemos essa sensação de que esse problema não tem solução? Tenho certeza que já nos deparamos com isso em algum momento. Às vezes o problema parece tão grande, parece tão gigantesco como esse problema que se apresenta para os discípulos. E do nosso ponto de vista, da nossa forma de ver, ou da nossa forma de calcular as coisas, parece que não tem solução. Aquilo que contei antes para as crianças, a matemática de Deus não é a nossa matemática. Deus não vê da mesma forma como nós vemos. Aquilo que para nós parece impossível, para Deus é possível. E quando Jesus diz para os discípulos: deem comida para eles vocês mesmos, Jesus estava querendo ensinar aos seus discípulos, acima de tudo, que é preciso ter confiança. E essa parábola nos ensina exatamente isso, é um dos ensinamentos. Aprender a confiar que Deus, no momento certo, na hora certa, Ele age e faz com que as coisas se encaminhem da melhor forma possível, mas sempre ao seu tempo e ao seu modo. E quando Deus age, nós podemos ter a certeza que a graça vem de forma abundante. Deus alimentou toda aquela multidão e diz o texto que ainda sobraram 12 cestos de 5 pães e 2 peixes. Isso nada mais mostra do que quando Deus
nos dá as coisas e sempre que Ele nos dá, nunca há faltas, sempre há sobras. Deus nos dá não somente o necessário, Ele dá muito mais do que aquilo que de fato nós precisamos. E um outro detalhe interessante, que o povo que chegou até Jesus, primeiro foi alimentado espiritualmente. Jesus alimentou a multidão com a sua palavra e com o seu ensinamento. Interessante isso, quando vemos que tantas vezes se busca a Deus somente do ponto de vista das coisas materiais. E muitas pessoas vão em busca de Deus somente para isso, para as graças e os benefícios materiais para a sua própria vida. E Jesus aqui nos ensina, primeiro Ele dá a comida espiritual. Mas logo que Jesus também tem compaixão do seu povo e ajuda quando há necessidade e quando o povo está com fome. Mas há muita fome espiritual que precisa ser saciada ainda no dia de hoje. Em algum momento da sua vida, você já pensou que não teria solução? Nas mãos de Deus, sempre há solução. Materialmente, quando é necessário. Espiritualmente, sempre. Sempre Deus nos dá aquilo que nós precisamos para a nossa alma e para a nossa salvação. Deus sempre nos olha como alguém que precisa da sua ajuda e do seu apoio. Deus não é pão duro, como nós diríamos numa linguagem nossa, em ajudar a todos nós que precisamos dele. A matemática de Deus não é a nossa matemática. Deus quer que nós confiemos nele, que na hora certa as coisas vão acontecer. Mas também é verdade que Deus coloca em nossas mãos aquilo que nós precisamos fazer, como Ele fez também com seus discípulos, quando Ele diz: deem vocês mesmos de comer. Isso não significa que nós simplesmente esfreguemos as mãos achando que tudo vai acontecer sem nós trabalharmos ou sem nós fazermos a nossa parte. O reformador Martinho Lutero tem uma frase que eu tenho anotado num livro que eu acho muito interessante. Ele diz assim: ora como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse de você. Ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Deus é abundante em sua graça. Deus nos olha e vê as necessidades que nós temos. E podemos ter a certeza que por maior que seja a nossa preocupação, por mais que as nossas contas não fechem, nas mãos de Deus podemos ter a certeza que na hora certa, no momento certo, nós alcançamos aquilo que de fato precisamos. Que Deus assim nos conceda hoje e sempre. Amém. Deus nosso gracioso Pai, nós somos imensamente gratos porque sabemos que nos dás o pão diário em grande abundância, muito mais do que na verdade nós precisamos. Quantas vezes estamos diante de um problema que parece não ter solução, nós podemos ter a certeza de que Tu estás conosco. Tu és o nosso pastor, aquele que nos olha, aquele que cuida de nós em qualquer circunstância e em qualquer situação. Também colocamos diante de Ti, ó Deus, todas as pessoas que sofrem em diferentes maneiras, seja fisicamente, espiritualmente
ou emocionalmente. Cuida de todas elas. Principalmente nesse momento que ainda vivemos, que é a pandemia, que todos nós possamos ser cuidados por Ti e que as pessoas que de alguma forma sofrem por terem perdido pessoas ou por estarem acometidas dessa doença, que elas sintam a Tua presença e o Teu amor. Também, ó Deus, pedimos que abençoes a igreja no mundo onde a Tua palavra é pregada de forma clara e verdadeira. Deus, fica sempre conosco, por Jesus nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor os abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz.